E aí, torcedor do Vascão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. A notícia que começou a circular nesta manhã pegou todo mundo de surpresa e já virou o assunto mais comentado nas rodas de conversa sobre futebol, nos programas esportivos e, claro, nas redes sociais. A CBF teria decidido punir o Vasco da Gama com a perda de 9 pontos no Campeonato Brasileiro, mas o detalhe mais intrigante não está nem na severidade da sanção, e sim no motivo. Segundo fontes próximas ao comitê disciplinar, trata-se de uma razão absolutamente inusitada, algo que, até onde se sabe, nunca havia sido visto na história da competição. Não é um caso clássico de escalação irregular, não é atraso de salário, não é manipulação de resultado, não é nada ligado a doping ou violência em campo. A alegação, ainda pouco explicada oficialmente, seria uma infração de bastidores, que envolve protocolos internos da organização e que teria sido interpretada como uma quebra gravíssima de regulamento. Só que, até agora, ninguém sabe ao certo qual regulamento foi violado e nem por que a pena foi tão pesada. O mistério cresce porque o documento ainda não foi divulgado oficialmente, enquanto isso, a imprensa e a torcida ficam mergulhadas em especulações que aumentam o suspense e deixam o clima cada vez mais tenso. O torcedor vascaíno, já acostumado a uma relação intensa com o clube e a carregar uma cruz de sofrimento e paixão ao mesmo tempo, agora se vê diante de uma situação que mistura indignação e perplexidade. Nas redes sociais, a palavra injustiça aparece em praticamente todos os comentários feitos por simpatizantes do time. A pergunta que não sai da cabeça de todos é simples: por que uma medida tão drástica e inédita justamente contra o Vasco? Muitos se lembram de episódios recentes em que outros clubes estiveram envolvidos em polêmicas, e mesmo assim, receberam punições consideradas brandas em comparação ao que se está ventilando agora. Isso alimenta ainda mais a sensação de perseguição, um sentimento antigo que ronda o clube desde épocas passadas e que volta à tona com força total neste momento. Alguns jornalistas, inclusive, já compararam esse caso a decisões históricas da federação que geraram polêmica no futebol brasileiro, lembrando que em várias ocasiões a interpretação de regras nunca foi tão rígida. O clima é de revolta, mas também de curiosidade, porque ninguém consegue cravar de forma definitiva qual foi o verdadeiro motivo que levou a entidade a aplicar um castigo dessa magnitude contra um dos clubes mais tradicionais do país. A torcida, que sempre foi muito ativa, já começa a se mobilizar. Há quem fale em protestos na sede da CBF, há quem organize manifestações nas arquibancadas, há até mesmo grupos que planejam movimentos digitais com hashtags e campanhas para chamar a atenção da imprensa internacional. Para eles, não basta reclamar em rodas de amigos ou em mesas de bar, é preciso transformar a insatisfação em ação visível. E, nesse sentido, o vascaíno costuma ser extremamente criativo. Já há memes circulando, já há transmissões ao vivo de torcedores revoltados, e até perfis influentes do futebol começaram a abraçar a causa. O Vasco, por sua história, por seu peso e pela representatividade que tem dentro e fora do campo, dificilmente passaria por uma decisão dessas de forma silenciosa. A revolta começa a ganhar corpo e dá a impressão de que essa história ainda vai render muito mais do que uma simples perda de pontos. O detalhe curioso é que, quanto mais o silêncio da CBF se mantém, mais a teoria da conspiração cresce. Uns dizem que há interesses políticos escondidos, outros apontam para questões comerciais envolvendo patrocinadores e contratos. No fim das contas, cada hipótese alimenta um turbilhão de comentários e opiniões. Entre os jogadores, o clima não é diferente. Alguns atletas do elenco teriam sido informados do risco da perda de pontos antes mesmo da notícia vir a público, e a reação foi de espanto. Ninguém consegue entender como um motivo aparentemente burocrático pode gerar tamanha punição esportiva. É claro que existe um protocolo que precisa ser seguido, mas a aplicação de uma penalidade dessa ordem normalmente exige um ato de gravidade extrema, o que não parece ser o caso. O que se comenta nos bastidores é que a CBF estaria querendo dar um exemplo ao mercado, mostrar que não tolerará mais certos tipos de comportamento. Mas será que o Vasco é o alvo correto para esse recado? A dúvida que paira é justamente essa. Afinal,
Se há tantos clubes com problemas administrativos, se há tantas denúncias de irregularidades rolando por aí, por que justo o Vasco foi o escolhido para ser colocado na parede? Essa pergunta ecoa nos corredores de São Januário, nos programas esportivos de rádio e TV e também no coração do torcedor, que não se cansa de repetir que a punição não tem cabimento. Do ponto de vista esportivo, a perda de 9 pontos é devastadora. Em um campeonato equilibrado como o Brasileirão, em que cada vitória é disputada palmo a palmo, essa diferença pode significar a queda de posições cruciais na tabela, pode atrapalhar o planejamento do time, pode afetar negociações de mercado e até influenciar no moral do elenco. Não é exagero dizer que uma decisão dessas pode mudar completamente o rumo de uma temporada. Se antes o objetivo era lutar por vaga em competições continentais, com a perda de 9 pontos o cenário pode se transformar em uma batalha desesperada contra a parte de baixo da tabela. E o que deixa a situação ainda mais dolorosa é o fato de que nada disso estaria acontecendo por causa do desempenho em campo. O Vasco pode estar vencendo, pode estar construindo resultados, mas vê tudo isso desmoronar por uma decisão administrativa tomada fora das 4 linhas. Isso reforça o sentimento de impotência, como se o esforço do time e da torcida fosse anulado por um detalhe que ninguém consegue compreender direito. O golpe, portanto, não é apenas esportivo, mas também emocional e psicológico. E, claro, a rivalidade entra em cena. Torcedores de outros clubes não perderam tempo e começaram a ironizar a situação, com provocações típicas do ambiente futebolístico. Há quem diga que o Vasco ganhou uma estrela especial de punição inédita, há quem invente músicas satíricas e já cante nas arquibancadas, e há também os que aproveitam para afirmar que a suposta perseguição é apenas desculpa. Isso alimenta ainda mais a ira do vascaíno, que se sente injustiçado e, ao mesmo tempo, provocado. É aquele ciclo clássico do futebol brasileiro, em que a desgraça de um vira a festa do outro. Mas, nesse caso, há um detalhe que torna tudo mais intenso: a punição parece não ter precedentes. Não existe histórico parecido, não há referência anterior que explique ou justifique o peso da decisão. Essa novidade, por si só, transforma a situação em um marco na história do campeonato, e é por isso que até torcedores de outros times começam a questionar se não seria um exagero. Afinal, se aconteceu com o Vasco hoje, pode acontecer com qualquer outro amanhã. Os analistas esportivos também estão divididos. Alguns acreditam que a CBF tem informações que ainda não foram reveladas e que, quando vierem a público, farão a punição parecer mais razoável. Outros defendem que, mesmo com qualquer justificativa, a medida foi desproporcional e mancha a imagem do campeonato. A dúvida paira no ar: o que será divulgado oficialmente nos próximos dias? Enquanto não sai a versão da entidade, os comentaristas aproveitam para explorar todas as possibilidades. Em programas de debate, cada mesa vira um ringue de opiniões, com gente defendendo o Vasco, outros atacando, e todos tentando interpretar esse mistério. O público, por sua vez, acompanha como se fosse uma novela. Cada informação nova é recebida como se fosse um novo capítulo cheio de reviravoltas. E talvez esse seja o grande efeito colateral: transformar o Brasileirão em uma trama onde os bastidores acabam chamando mais atenção que o futebol jogado dentro de campo. E há ainda o efeito político. Todo mundo sabe que a CBF é um ambiente de disputas internas, de pressões externas e de decisões que muitas vezes não se explicam apenas pelo regulamento. Há quem veja nessa punição ao Vasco uma jogada de poder, um recado a dirigentes, ou até mesmo uma forma de neutralizar certos movimentos de oposição que vinham crescendo. Quando se olha por esse ângulo, a decisão deixa de ser apenas esportiva e passa a ser interpretada como manobra política. E isso, claro, aumenta ainda mais a indignação, porque coloca em xeque a imparcialidade da entidade que deveria ser a guardiã da justiça esportiva. Para muitos, essa decisão é simbólica, não é apenas sobre os 9 pontos, é sobre o modo como o futebol brasileiro é conduzido. E, nesse sentido, o Vasco acaba virando o protagonista involuntário de um episódio que pode marcar época. Não importa se o time está brigando por título, por Libertadores ou apenas para escapar do rebaixamento, perder pontos de forma inédita é algo que vai ficar registrado para sempre, e vai alimentar o debate por muito tempo.
Enquanto o suspense sobre os 9 pontos perdidos ainda toma conta das manchetes, começam a surgir teorias cada vez mais curiosas sobre o motivo da punição. Alguns jornalistas de bastidor arriscam dizer que a sanção teria relação com um problema administrativo ligado à documentação interna, algo como um atraso no envio de relatórios que deveriam ser protocolados junto à CBF. Outros, mais ousados, falam em descumprimento de normas de logística impostas pela federação, como se o clube tivesse falhado em detalhes aparentemente banais, mas que, segundo o regulamento, seriam tratados com seriedade. O curioso é que, se isso realmente for verdade, nunca antes um clube brasileiro foi punido de forma tão severa por falhas burocráticas. Essa possibilidade deixa tudo ainda mais estranho, porque o torcedor não consegue aceitar que uma questão de papelada tem o poder de derrubar o esforço de meses dentro de campo. É nesse ponto que entra a especulação: será que não existe algo escondido por trás dessa justificativa? Será que a explicação oficial será apenas a superfície de um iceberg muito maior que envolve disputas políticas e até interesses comerciais que vão muito além do futebol jogado entre as 4 linhas? As conversas de bastidores indicam que alguns dirigentes de clubes rivais teriam pressionado nos corredores da CBF para que uma medida exemplar fosse aplicada. Essa versão, que ainda não foi confirmada, circula com força porque não é segredo que há disputas de influência dentro do futebol brasileiro. Cada clube grande tem aliados e opositores dentro da federação, e muitas vezes essas relações acabam impactando em decisões de bastidores. O Vasco, por sua vez, estaria em rota de colisão com determinados dirigentes mais influentes, justamente por adotar uma postura crítica em reuniões e por questionar certos procedimentos. Caso essa teoria se confirme, a perda dos 9 pontos deixaria de ser apenas um castigo esportivo para se tornar uma verdadeira demonstração de poder, um recado duro para qualquer outro clube que tente desafiar as ordens da cúpula. Não à toa, dirigentes do Vasco já estariam se reunindo para discutir estratégias jurídicas, buscando liminares e tentando reverter a situação nos tribunais esportivos. Mas, enquanto isso, o torcedor fica sem respostas claras, alimentando um clima de incerteza que parece não ter prazo para acabar. O elenco vascaíno, segundo relatos, teria reagido com um misto de incredulidade e revolta. Alguns jogadores chegaram a dizer, em conversas privadas, que nunca haviam vivido uma situação tão surreal em suas carreiras. Não é raro que clubes passem por punições administrativas, mas sempre em proporções menores, que não afetam tanto o campeonato. Perder 9 pontos, principalmente por um motivo considerado inusitado, soa como um baque sem precedentes. A comissão técnica, preocupada, já trabalha com a hipótese de precisar refazer o planejamento de toda a temporada. Isso porque, mesmo que a decisão seja revertida mais à frente, o time pode perder ritmo, pode sofrer queda de moral e pode ver os adversários diretos aproveitarem a instabilidade para abrir vantagem. E o mais preocupante é que os jogadores, mesmo tentando manter o foco, inevitavelmente acabam sendo afetados pela polêmica. Em campo, esse tipo de notícia ecoa como peso extra nos ombros de quem já lida com a pressão natural de vestir a camisa de um clube gigante como o Vasco. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! A torcida organizada promete não deixar barato. Já circulam vídeos de líderes de torcida convocando manifestações, pedindo unidade e convocando todos os vascaínos para mostrar que o clube não está sozinho nessa batalha. A ideia não é apenas pressionar a CBF, mas também chamar a atenção da opinião pública e até de órgãos internacionais ligados ao esporte. Alguns chegam a sugerir acionar a FIFA para denunciar o que chamam de perseguição histórica contra o clube. Embora essa possibilidade pareça exagerada, ela mostra a dimensão da indignação que tomou conta da massa cruzmaltina. A internet virou campo de guerra, de um lado, rivais ironizam, do outro, vascaínos se unem em uma corrente de solidariedade e revolta. Esse ambiente de mobilização popular é algo que pode influenciar diretamente o andamento do caso, porque a CBF sabe o peso de lidar com uma torcida tão numerosa e engajada. Se a pressão aumentar, talvez a entidade seja forçada a abrir mais detalhes ou até rever a punição. Mas, até agora, o silêncio continua, e esse silêncio é o que mais intriga. No mundo do futebol, quando há silêncio demais, as especulações florescem.
Alguns colunistas mais próximos do poder chegaram a sugerir que a punição poderia estar ligada a contratos de marketing ou transmissões, como se o clube tivesse violado alguma regra em negociações comerciais paralelas. Essa teoria soa conspiratória, mas ganha força porque explica melhor a gravidade da pena aplicada. Afinal, se houvesse apenas atraso em documentos ou falhas de logística, dificilmente a CBF arriscaria manchar a imagem do campeonato com um castigo tão pesado. Por outro lado, mexer em contratos e direitos de transmissão é algo considerado intocável, e qualquer deslize poderia ser interpretado como ameaça à estrutura financeira da competição. Se for esse o caso, ainda falta a entidade assumir publicamente essa versão. Mas enquanto nada é oficial, a teoria continua sendo tratada como mais uma peça nesse quebra-cabeça enigmático. E cada peça adicionada aumenta ainda mais a sensação de que estamos diante de um episódio histórico, cujo impacto pode ir muito além das 4 linhas. E como se não bastasse o peso esportivo e político, a punição tem potencial de gerar efeito cascata financeiro no Vasco. Patrocinadores começam a observar com cautela, investidores analisam os riscos, e até mesmo negociações de novos reforços podem ser afetadas. Um time que perde 9 pontos do nada se torna, automaticamente, um clube em crise, pelo menos na percepção do mercado. Isso pode reduzir valores de patrocínio, pode afastar parceiros comerciais e até complicar a situação nas arquibancadas, porque muitos torcedores deixam de comprar ingressos e produtos oficiais quando sentem que o campeonato não está sendo disputado de forma justa. Esse efeito econômico é talvez um dos aspectos menos comentados, mas igualmente devastador. O futebol moderno não vive apenas da bola rolando, e qualquer instabilidade desse porte coloca em risco toda uma cadeia de receitas. O Vasco, portanto, não está enfrentando apenas um problema esportivo ou jurídico, mas também uma crise financeira que pode se agravar dependendo de como a situação evoluir nos próximos dias. E o que dizer da imagem do Brasileirão? Para analistas internacionais, a notícia soa como mais um capítulo de um campeonato já conhecido por decisões polêmicas e turbulências de bastidores. A perda de 9 pontos por motivo inédito chama a atenção lá fora, mas não de forma positiva. Ao contrário, reforça a ideia de que o futebol brasileiro ainda sofre com problemas de transparência e gestão. É claro que há quem veja nessa decisão uma tentativa de moralizar e de impor disciplina, mas a falta de clareza apenas gera dúvidas. Será que essa punição é realmente um avanço no sentido de profissionalizar a competição ou apenas um retrocesso que expõe velhas práticas de arbitrariedade? O debate está aberto, e não é exagero dizer que esse episódio pode marcar uma ruptura na forma como os clubes e a torcida encaram a relação com a entidade máxima do futebol nacional. O que deveria ser um campeonato decidido no campo agora parece ser definido também nos tribunais e gabinetes, um cenário que enfraquece a credibilidade do torneio. No fim das contas, o que fica é um clima de incerteza que não parece ter prazo para acabar. O Vasco promete lutar até o fim, os torcedores garantem que não vão se calar, e a imprensa continua especulando cada detalhe. Enquanto isso, a CBF mantém o silêncio, talvez esperando o momento certo para soltar a versão oficial, talvez apostando no desgaste natural da polêmica. Só que, desta vez, não parece que o barulho vá se dissipar facilmente. O episódio dos 9 pontos já entrou para a história do futebol brasileiro como um dos mais controversos e inusitados. E mesmo que, no futuro, a punição seja revertida ou atenuada, a marca já está feita. O torcedor vascaíno jamais esquecerá esse capítulo, e a lembrança vai ecoar sempre que se falar de justiça e credibilidade no campeonato. No fundo, o rumor que começou como um simples burburinho virou um terremoto capaz de abalar os pilares do futebol nacional. E, pelo jeito, ainda teremos muitos capítulos antes de conhecer o desfecho dessa história. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.